Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Supremo suspende as ações de despejo e as desocupações por causa da pandemia. Tite não garante que atletas que jogam fora do Brasil vão participar da Copa América. E ainda os gols das partidas de agora à noite pela Copa do Brasil. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Ações de despejo e desocupação estão suspensas por 6 meses no país. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Então vamos a Brasília com Yuri Ascar. Yuri, boa noite para você. Olá, Yuri, boa noite. Por que essa decisão foi tomada? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A decisão é para evitar que, em meio ao risco de uma terceira onda da pandemia, os ocupantes fiquem desabrigados e sejam contaminados. O ministro Barroso argumentou que o direito à vida deve prevalecer sobre o da propriedade nesse contexto de crise sanitária. A decisão vale para todas as áreas ocupadas desde março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública. A exceção é para ocupações em áreas de risco ou quando a medida é necessária para combater o crime, expulsar invasores de terras indígenas ou garantir a proteção de vulneráveis. Também fica proibido o despejo de quem aluga um imóvel residencial e se encontra em condição de vulnerabilidade, a ser definida pelo juiz do caso. O ministro lembrou que os 6 meses podem ser prorrogados de acordo com a situação da pandemia no país. Salsi. Obrigada, Yuri. Sem dúvida, momento delicado no país, né? No mundo inteiro. Já Belo Horizonte ampliou as aulas presenciais na cidade. Assunto para Ellen Oliveira, direto da capital mineira. Ellen, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A medida vale para os alunos de 6 a 8 anos das redes pública e particular. E vai funcionar assim. Serão formadas microbolhas de até 6 alunos por 3 horas, 2 vezes por semana. É um esquema de teste para avaliar o desempenho e a adaptação dos alunos às medidas sanitárias de prevenção à Covid. Vale lembrar que não é uma retomada das atividades para essa faixa etária, já que os parâmetros da pandemia na cidade ainda não permitem o retorno total das atividades presenciais. Salsi. Muito obrigada, Ellen. E olha só, uma pesquisa feita em São Paulo traçou o perfil dos pacientes que contraíram a Covid-19 e não resistiram à doença no estado. Então vamos saber os detalhes agora com a Giovana Rizardo. Oi, Gi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Esse estudo avaliou quase 121 mil pessoas que estavam hospitalizadas. E olhando para os casos de pessoas que ficaram internadas e não resistiram à Covid-19, estão principalmente os pacientes idosos. Pessoas com mais de 80 anos tiveram 4 vezes mais risco do que as pessoas com 60 anos ou menos. Inclusive, a idade foi um fator que predominou em relação a pacientes com comorbidades. 4 doenças são as principais para possíveis complicações da Covid-19. Doenças neurológicas, doenças crônicas pulmonares, doenças do coração que estão associadas à hipertensão e diabetes. E um ponto que chama a atenção é a faixa etária entre 45 e 49 anos de idade, Salsi, porque tem o mesmo risco praticamente de mortes e de internações do que as doenças que eu citei há pouco. Esse estudo ele foi feito por pesquisadores brasileiros e esse artigo publicado em uma revista americana científica. Salsi. Ficou alerta, né, Giovana, para as pessoas. Muito obrigada. E na região norte do país, Manaus vai monitorar os passageiros que desembarcarem no porto da cidade. O Vitor Gouveia conta pra gente agora como é que vai funcionar esse esquema por lá. Oi, Vitor, boa noite. Boa noite, Salsi. O objetivo é identificar e isolar casos suspeitos e confirmados de Covid-19 para o acompanhamento de variantes do novo coronavírus. A ação vai ser feita por 20 profissionais que passaram por treinamento para realizar a aplicação dos testes de antígeno e também do tipo PCR. As equipes serão divididas em turnos de 8 horas.
Desde o dia 31 de maio, o trabalho de vigilância já havia iniciado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com equipes realizando a triagem e as testagens de passageiros de voos nacionais e internacionais. Salce. Obrigada. A polícia acabou com uma festa com 500 pessoas agora à noite, em Salvador. A festa clandestina acontecia neste conjunto habitacional e foi divulgada pelas redes sociais. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima e encontrou diversas pessoas sem máscara, o que é proibido por um decreto estadual. O organizador da festa conseguiu fugir e abandonou o equipamento de som, que foi apreendido pelas equipes da prefeitura. O local foi interditado. E olha, em Porto Alegre, as mulheres de 59 anos serão vacinadas nesta sexta-feira. A Daiane Dalitese tem os detalhes pra gente. Daiane, boa noite para você. Oi, Salce, boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre vai começar a vacinar pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário. Nesta sexta-feira, a aplicação das doses será em mulheres com 59 anos e ocorrerá em 12 unidades de saúde da capital. Além disso, professores e servidores da educação e pessoas com comorbidades seguem recebendo os imunizantes. Também nesta sexta, a capital recebe quase 48 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca e 5.328 doses da Pfizer. Salce. Aos poucos vamos avançando na vacinação pelo país. Obrigada, Daiane. Vamos atualizar os números da pandemia agora no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 16.803.000 casos de coronavírus. São mais de 469 mil mortos, como você acompanha aqui no telão. Foram 1.682 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 60 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 15.228.000 pacientes curados da Covid-19 e mais de 1.105.000 seguem em acompanhamento médico. E olha, em Pernambuco, as medidas restritivas foram prorrogadas por conta do aumento de casos de Covid-19. O Ciro Guimarães está na capital, Recife, tem mais informações para a gente. Ciro, boa noite para você. Até quando valem essas medidas restritivas por aí? Boa noite. Essas medidas valem agora até o dia 13 de junho. Nos dias de semana, os estabelecimentos podem funcionar até às 8 da noite. Nos finais de semana, os serviços considerados não essenciais ficam abertos até às 6 da tarde. A ida à praia no fim de semana continua proibida. No Recife, a população a partir dos 50 anos já pode se vacinar. Ao todo, a Prefeitura disponibiliza 19 pontos de vacinação, entre salas de vacinação e drive-thrus. Lembrando que para se vacinar é preciso fazer um agendamento pela internet. Ao todo, o Recife vacinou 232 mil pessoas. Salce. Obrigada, Ciro. O Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou 3 e não 7 estados a isentarem a cobrança de ICMS do kit intubação. A própria instituição corrigiu a informação nesta quinta-feira e informou que o benefício fiscal existe apenas para Alagoas, Goiás e Tocantins. Repetindo, Alagoas, Goiás e Tocantins. O kit é um conjunto de medicamentos para sedar pacientes normalmente utilizado em UTIs. O general Eduardo Pazuello escapou da punição do Exército, mas vai ter que voltar a prestar esclarecimentos na CPI da pandemia do Senado. A Renata Varandas explica melhor para a gente os motivos. Direto de Brasília, a gente conversa com ela agora. Oi, Renata, boa noite. Oi, Salce, boa noite. Olha, o ex-ministro da Saúde vai ser ouvido novamente pela CPI por causa dos documentos que contradizem o primeiro depoimento dele. O material, que está em poder dos senadores, mostra que Eduardo Pazuello soube da falta de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro. Mas a CPI, ele afirmou que só foi informado do desabastecimento no dia 10. Outro assunto que Pazuello vai ter que explicar é por que disse na CPI que é a favor do uso de máscaras e do distanciamento social, mas dias depois participou de um evento junto com o presidente Jair Bolsonaro sem máscara e promovendo aglomeração. O requerimento para que Pazuello seja ouvido já foi aprovado pela CPI e a expectativa é de que o depoimento aconteça daqui 2 semanas.
Salce. Obrigada, Renata. No dia em que o Exército decidiu não punir Eduardo Pazuello por participar de uma manifestação de motociclistas no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que nem sempre há punições no Exército. E, sem citar o ex-ministro da Saúde, reforçou que a manifestação não foi política. A punição, pessoal, existe nas Forças Armadas. Ninguém interfere. A decisão ali do chefe imediato dele ou do comandante da unidade. E a disciplina só existe porque realmente o nosso Código Disciplinar é bastante rígido. E o do Rio de Janeiro, o movimento foi do primeiro encontro de motociclistas com o presidente Jair Bolsonaro, tá? Pela liberdade e apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Alguma coisa política nisso? Tinha alguma bandeira vermelha lá? Eu acho que ninguém ia ter coragem de levantar a bandeira vermelha daquele povo, né? Duvido. Tá? Tinha alguma bandeira de partido político? Nada. O encontro de motociclistas. E a revista britânica The Economist, uma das mais renomadas do mundo, fez uma edição especial sobre o Brasil com fortes críticas ao governo Bolsonaro. A capa traz o Cristo Redentor, um símbolo turístico brasileiro reconhecido no exterior, com uma máscara conectada a um cilindro de oxigênio. O título é A Década Sombria do Brasil. A revista diz que o país está em retrocesso. Descreve o presidente como um homem que quer destruir as instituições, não reformá-las, que esmagou todas as tentativas de uma exploração sustentável da Amazônia e revelou serem falsos todos os votos favoráveis à renovação política. A reportagem final tem o título Hora de Ir. Para Economist, o Brasil precisa enfrentar problemas nas áreas administrativa, tributária e trabalhista. O governo americano apertou o cerco contra empresas americanas que investem recursos em empresas chinesas. A lista de empresas proibidas de investir na China passou de 31 para 59. Segundo a Casa Branca, as empresas são consideradas fornecedoras ou ligadas às forças militares do país asiático, o que representa perigo à segurança e aos valores democráticos dos Estados Unidos. A lista, iniciada durante a administração de Donald Trump, inclui grandes grupos de vários setores. O cooperativismo é o segmento econômico que mais cresceu durante a pandemia. Quem afirma é o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo. Ele é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e defendeu no JR Entrevista que o modelo deveria ser contemplado na reforma tributária. O sistema tributário brasileiro, na verdade, a forma que foi montado até hoje, ele foi um agrupamento de intenções, ideias e de ajustes que chegou nesse monstro que é hoje. É tão quanto difícil executar o sistema tributário brasileiro, como difícil entendê-lo, o que faz com que, na verdade, o brasileiro, por mais que se dedique, ele acaba, às vezes, trabalhando na informalidade ou não tendo condição nenhuma de ter uma execução plena do sistema tributário brasileiro, o que aumenta o risco, né, e, na verdade, também afasta as pessoas que trabalham nesse país ou que querem fazer investimentos de fora. Quando você olha o sistema cooperativo ou de crédito, ou agropecuário, ou de serviços, diversos ramos do cooperativismo, nós somos o segmento de organização da sociedade econômico que mais cresceu durante essa pandemia. Por quê? No cooperativismo, você consegue mitigar os impactos de qualquer força externa. O que é que nós precisamos? De um sistema tributário que permite com que você organize ainda mais em formas de cooperativas. Quando você olha para o Brasil, você vai perceber que em todas as regiões brasileiras, você tem um sistema cooperativo organizado, estruturado, você percebe que ali você tem dois ganhos importantes, que é o crescimento econômico, né, e o desenvolvimento social. Porque a cooperativa, da mesma forma com que ela mitiga o impacto daquilo que é negativo, ela consegue, de forma coletiva, produzir resultado financeiro e faz esse repasse aos seus cooperados. Então, eu digo que entre socialismo, né, e capitalismo, o caminho do meio, já consolidado, é o cooperativismo. Por isso, nós precisamos agora de avançar, inclusive na reforma tributária, que é o ato cooperativo, que é o Estado parar de querer ser sócio de tudo. Deixa as pessoas se organizarem na cooperativa
permita com que a cooperativa avance como setor produtivo e nós vamos fazer a tributação lá. Mas eu não posso nunca querer tributar a relação entre o cooperado e a cooperativa. A Anvisa antecipou para as 14h desta sexta-feira a reunião extraordinária da diretoria da agência. O principal assunto da pauta é a análise dos pedidos de importação das vacinas Covaxin da Índia e Sputnik V da Rússia. E a cidade de Nova York registrou uma queda de 95% de casos de coronavírus desde janeiro deste ano. A taxa de hospitalização também diminuiu. Foram 86% a menos de pessoas que precisaram ser internadas. Os índices permitiram que a cidade mais populosa dos Estados Unidos acabasse com a maior parte das restrições. Bares e restaurantes voltaram a funcionar sem limite de horário. Mais da metade dos 8 milhões de moradores já receberam pelo menos uma dose do imunizante. Já no Reino Unido, as autoridades de saúde anunciaram que a variante indiana já é a mais encontrada no país. A cepa pode aumentar o risco de hospitalização, já que é mais transmissível. Foram mais de 5 mil casos da variante na última semana. O país também apresentou o maior número de infecções diárias desde o final de março. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que o aumento de contágios pode adiar o fim das restrições, previsto para 21 de junho. Nesta quinta-feira, o premier recebeu a segunda dose da vacina AstraZeneca Oxford. O Reino Unido também retirou Portugal da lista de países seguros para viajar. Turistas ou cidadãos britânicos que retornarem do país vão precisar cumprir quarentena de 10 dias. Segundo o ministro do Turismo do Reino Unido, o governo quer garantir que novas variantes não cheguem ao país, o que pode atrapalhar o plano de desconfinamento. Portugal é um dos destinos mais procurados pelos turistas britânicos. E o Japão vai priorizar a vacinação entre os alunos que vão cursar universidades em outros países. Vamos saber os detalhes agora com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você. O que motivou essa decisão por aí? Olá, Salsi. Algumas faculdades no exterior, como as dos Estados Unidos, exigem a vacinação para as aulas presenciais. A aplicação para esse grupo começa no dia 21 de junho, quando o Japão vai iniciar a imunização em locais de trabalho. Ao todo, são quase 79 mil estudantes matriculados em cursos de graduação no exterior. Nesta quinta-feira, a China pode ampliar a vacinação para jovens menores de 18 anos. Autoridades estão preocupadas com as variantes do coronavírus de outros países. Até o momento, a China já aplicou cerca de 700 milhões de doses de vacina. Salsi. Muito obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, é possível fazer política sem corrupção? Essa foi a pergunta do jornalista Heródoto Barbeiro, da Record News, ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Desde que teve a prisão revogada, o ex-deputado voltou a se manifestar nas redes sociais. É possível no Brasil fazer política sem ser corrupto? Óbvio que é. Que efetivamente tem políticos corruptos, óbvio que tem, como tem médico corrupto, como tem advogado corrupto, como pode ter jornalista corrupto. Não é que eu estou ofendendo quem quer que seja, eu estou dizendo que em toda profissão você tem bons policiais, tem maus policiais, você vai ter sempre boas e más pessoas. Você vai ter sempre alguém honesto e alguém desonesto. Isso não quer dizer que toda a profissão ou toda a categoria seja por uma régua só. Então, você tem políticos, sim, corretos. A maioria, eu lhe diria, como eu lhe diria a você, a maioria dos policiais são corretos. É porque alguém, numa blitz, fez uma extorsão com alguém que está dirigindo o carro... Os policiais não têm acesso a tantas fontes de riqueza como têm os políticos. Na sua proporção... A nomeação de cargos poder, são outros poderes diferentes. Na sua proporção, Heródoto, todos têm acesso a qualquer tipo de coisa. Qualquer o poder do guarda na rua, para que efeito naquele momento, ele cria tanto mais problema para um cidadão, se ele não agir corretamente, do que pode criar um político. Então, não é que não tenha poder, não tem poder sim. Eu quero dizer, qualquer um pode te fazer mal, qualquer um pode fazer mal à população através dos atos equivocados. Agora, querer a gente admitir, ou querer aceitar que todo político é corrupto, ou que se faz política com corrupção, tem que ter a repulsa de todos. De todos, inclusive dos próprios políticos. Nós não podemos nivelar. Esse foi o objetivo do Moro, criminalização da política. Por isso que em 2018 a gente veio com uma eleição de aversão à política.
A aversão à política preponderou sobre a política. Os políticos deram motivo para isso. Alguns podem... A quantidade de denúncias é inacreditável. Alguns podem ter dado motivo para isso, e quem tem que puni-los é o eleitor não os elegendo. Isso não quer dizer que o eleitor não vai eleger os bons políticos. O Chile enfrenta um colapso no sistema de saúde. Cerca de 97% dos leitos hospitalares estão ocupados. Na capital, Santiago, a ocupação já é de 99%. A situação preocupa as autoridades de saúde, já que mais de 50% da população está vacinada. Especialistas apontam falhas na rastreabilidade do vírus e o rápido fim das restrições no país. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos estuda um potencial medicamento contra a Covid-19. Segundo os cientistas, o antiviral Tempol é capaz de inibir a replicação do coronavírus nas células. O remédio só foi testado em culturas de células por enquanto, mas mostrou resultados promissores. Uma possível liberação ainda pode demorar, já que o medicamento deve passar por estudos em animais antes de seguir para testes clínicos em humanos. E desde o começo da pandemia, uma pergunta sempre fica no ar. Como é possível casais que vivem na mesma casa registrarem resultados diferentes no exame da Covid-19? Pois é, pesquisadores de São Paulo estão atrás dessa resposta e os resultados da pesquisa apontam que a genética tem sim influência nesses casos. Depois de um encontro nas festas de fim de ano na casa deste casal, os filhos, noras e eles mesmos fizeram exames para diagnosticar a Covid-19. É que um dos convidados sentiu sintomas da doença. William não tem ideia de por que escapou. Quando a minha esposa foi fazer o exame, no mesmo dia eu fiz também, o dela deu positivo e o meu deu negativo. Então, na verdade, meus 3 filhos, a minha nora e os meus genros também pegaram, e só eu que fui o felizardo de não ter pego esse vírus aí. Desde março do ano passado, quando a Covid-19 chegou ao Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo questionam esse assunto e a resposta pode estar na genética. Eles selecionaram 86 casais em que apenas uma pessoa foi infectada. Os resultados, que ainda estão em revisão, sugerem que determinados genes funcionam como a primeira barreira imunológica contra o vírus. Nós identificamos genes envolvidos, associados com o sistema imune, que produzem moléculas que ativam células do sistema imune que combatem a infecção. A pesquisa da Universidade de São Paulo foi feita antes do surgimento das novas variantes do coronavírus. Por isso, cientistas não podem garantir que os resultados encontrados sejam os mesmos com as mutações que surgiram. Pesquisadores do mundo inteiro também estão atrás dessas respostas. Adriana e o marido participaram da pesquisa brasileira. Em março do ano passado, o marido foi infectado e ficou na UTI com sintomas graves. A mãe dela também teve que ser internada. Já ela teve contato com os dois e não pegou Covid. Fiz exame de sorologia e deu não reagente. Aí eu falei, será que eu sou resistente? E fui voluntária. Contribuo com muita satisfação, porque eu acho que faz parte da questão de ser cidadão, Você contribuir com isso. Curioso, né? E agora futebol, a seleção brasileira treina em Porto Alegre para as eliminatórias da Copa do Mundo, mas o assunto dominante ainda é a disputa da Copa América na próxima semana. O técnico Tite não confirmou se os atletas brasileiros que atuam na Europa vão disputar a competição. Após o treino desta quinta-feira no estádio Beira-Rio, o técnico Tite deu uma entrevista coletiva e revelou que os jogadores pediram uma reunião com a comissão técnica e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, sobre a disputa da Copa América. A competição, que a princípio ocorreria na Colômbia e na Argentina, agora será no Brasil a partir do dia 13 de junho, nas cidades de Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Nós temos uma opinião muito clara. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões,
porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. E 4 jogos foram disputados nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Avaí e Atlético Paranaense empataram. Já Cruzeiro, Internacional e Palmeiras venceram. Veja os gols. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Palmeiras levou a melhor sobre o CRB. Rony recebeu passe de Gustavo Scarpa e chutou. O goleiro Diogo Silva deu rebote e o William apareceu para marcar o gol da vitória. CRB 0, Palmeiras 1. No Barradão, em Salvador, o Internacional derrotou o Vitória por 1-0. Thiago Galhardo sofreu pênalti no segundo tempo. Ele mesmo cobrou e fez. Vitória 0, Inter 1. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu a Juazeirense da Bahia. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo. Bissoli cruzou e Bruno José completou para a rede. Cruzeiro 1, Juazeirense 0. Na ressacada em Florianópolis, o Avaí enfrentou o Atlético Paranaense. Após a cobrança de falta, a zaga do Avaí tentou afastar, mas a bola bateu em Renato Kaiser e entrou no gol. No segundo tempo, Jonathan recebeu passe na área, virou e chutou para empatar a partida. Avaí 1, Atlético Paranaense também 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.